Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Diogo. Eu vou, esse semestre, lecionar uma parte de seminários de tese e a matéria de econometria, tá? Então, eu vou falar de 3 tópicos em seminários de tese. O primeiro é como encontrar um tema, área de pesquisa, e sempre procurando ser eficiente, tá? Meu site está aqui para ter acesso aos slides, etc. E caso tenha interesse em ver meus artigos, etc. Bom, alguns tópicos que eu irei falar com vocês, tá? O primeiro, que é o tópico desse conjunto, desse vídeo, é como encontrar um tema / área de pesquisa. Eu vou falar também como escrever o artigo científico em economia. Esse é um ponto importante, tá? Que só pode ser viabilizado, obviamente, com base no primeiro, dado que você encontrou um tema, área de pesquisa, que atende a alguns requisitos. E o terceiro é falar de algumas bases de dados. Então, serão, no fundo, 3 aulas, tá? Seriam 3 aulas. Então, quais são os tópicos que eu vou falar hoje, tá? As referências que eu vou utilizar nesse conjunto de slides, nessa aula, tá? Uma introdução sobre o tópico. Como saber se o tópico que você está considerando é interessante, é importante. Então, por onde começar? As estratégias para pesquisa. Seja ousado, questione a autoridade. Falar um pouco sobre as diferenças entre os gêneros de literatura econômica e falar sobre a contribuição do seu trabalho. Então, saber identificar esses elementos. Então, algumas referências que eu estou usando aqui, nesse caso aqui, eu estou usando o Davis, tá? Então, de onde começar uma tese de PhD. O Dudenhoeffer, não sei se fala assim, mas a Guide to Writing Economics, 2014, tá? Acho bem interessante, esses 2 primeiros principalmente. O Varian, How to Build an Economic Model. Nesse tópico especificamente a gente vai usar menos, tá? E do Vasconcelos, Guia de Orientação, que eu vou passar para vocês, tem alguns pontos interessantes. Principalmente alguns pontos sobre Brasil, tá? Então, o ponto é, como encontrar um nicho em economia? Você tem diversas áreas em economia, o ponto é como você se localiza, como você encontra algum ponto, alguma área em economia. Primeiro, você tem que reconhecer que avanço na pesquisa econômica é incremental, tá? Então, você acrescenta ao que já se sabe em economia. Então, você não vai ter, são pequenos avanços, você raramente vai ter um Samuelson que vai transformar a área de economia, um Arrow que vai criar uma nova área em economia, por exemplo, equilíbrio geral. Então, você tem que entender que grande parte do seu esforço vai ser um avanço incremental do que já se aceita ou ao que já se sabe em economia. Esse é um primeiro ponto importante, tá? O que a gente vai discutir aqui é que tem maneiras mais ou menos eficientes de identificar tópicos interessantes em economia, tá? A ideia é sempre tentar aumentar a eficiência, ou seja, gastar o menor tempo possível dado a qualidade do trabalho, ou seja, fazer um bom trabalho dada a tentar reduzir o seu esforço para evitar esforço desnecessário, tá? Então, são algumas sugestões. Isso pode variar entre as sub-áreas de economia, ou seja, essa questão da eficiência, sugestões podem ser mais válidas ou menos válidas de acordo com a área de economia. E o primeiro ponto não existe um tópico correto, tá? Por quê? Primeiro que o tópico que hoje é muito quente, amanhã ele pode ser ultrapassado. Então, exemplo, imagina que daqui 1 ano ou 1 ano e meio eu comece a fazer uma pesquisa sobre Covid. Talvez já seja ultrapassado. Talvez a área sobre impactos de Covid em economia já esteja transbordando de artigos, de pontos a serem discutidos, de modo que a área, esse tópico passa a ser ultrapassado. Tá? Legal. Então, a pesquisa é tão boa quanto o tema for importante para a sociedade. Então, o ponto importante é quão contemporâneo é o seu tema.
E eu acho isso, pode parecer simples, mas esse ponto, normalmente, eu diria que, pelo menos no Brasil, já pode descartar pelo menos 20 a 25% dos artigos por não serem temas contemporâneos, tá? Então, esse é um ponto importante que eu vou destacar um pouco, tá? Mais para frente. Então, a questão é encontrar um tópico que seja importante e, ao mesmo tempo, te interesse. Então, às vezes, o ponto é encontrar uma área que te interesse suficientemente para você investir. Lembrando que todas as áreas têm trabalhos a serem feitos. Então, micro, macro, se você quiser abrir mais, áreas específicas de macro, como economia monetária, economia fiscal, política fiscal, micro, organização industrial, assimetria de informação, etc. História econômica tem diversas áreas a serem discutidas, mais recentemente ainda sobre a pandemia, etc., sobre períodos pandêmicos, etc. Então, todas as áreas têm trabalhos a serem feitos. Eu sempre costumo falar, às vezes, mesmo na área, por exemplo, se você gosta da área de economia, na área de macroeconomia, talvez tenha alguns tópicos que você não goste. Então, a questão é encontrar, dentro da área que você tem interesse ou tem mais interesse em investir, aquele tópico que te chama mais atenção. Às vezes, você pode ter interesse em macroeconomia, mas alguns tópicos não serem do seu interesse. Então, você deve focar em um problema importante. Então, por que focar num problema importante? Porque o tempo para fazer um artigo importante ou sem importância é mais ou menos o mesmo. Então, faz sentido você procurar responder um problema importante, tá? Parece trivial, né? Mas isso não é o que acontece em economia. Então, grande parte da economia, grande parte dos artigos em economia são entediantes. Ou seja, por que isso? Primeiro, ou não direciona para questões interessantes, ou não tem nada de novo a adicionar, ou se você está tratando uma questão interessante, ou você tem algo a adicionar, algo de novo a adicionar, você faz um trabalho ruim para articular ao leitor, para o leitor entender, tá? Então eu brinco que eu assisti algumas sessões da Ampec, acho que 3 sessões da Ampec do ano passado e, sei lá, 50% dos artigos até poderiam ter questões interessantes, mas não tinham nada de novo a adicionar. Quando passava por esse ponto, uma boa parte não articulava bem, não dava para entender qual era o ponto do autor, nem trabalhava bem esse ponto. Então, só para dar um exemplo, tá? Beleza. Então, como saber se o tópico é interessante? Primeiro, interessante é subjetivo, tá? Mas tem alguns indicadores úteis para saber se esse tópico é importante ou interessante, tá? O primeiro ponto. Por que o leitor deve se importar com o seu artigo? Por que o leitor deve prestar atenção na pesquisa que vai ser feita? Eu gosto de pensar o seguinte, o que você mais tem são elementos para desviarem sua atenção. Então, o que menos você tem interesse é de ler vários artigos. Então, você tem muita informação, você tem que pensar por que alguém na internet pararia por alguns minutos para puxar o seu artigo, para achar interessante pelo seu título ou pelo seu resumo, ou pelo lugar que está sendo publicado, ou pela versão working paper do seu artigo, que ele deveria parar para ler. Lembra que ele tem muitas coisas para desviarem a atenção dele. Então, por que ele deve parar para ler? Você tem que cativar o leitor, chamar a atenção. Então, parte da resposta de por que o leitor deveria importar, ou por que ele deveria prestar atenção na sua pesquisa, é responder uma questão que tem relação importante com o mundo real, tá? Então, para convencer da importância, você deve explicar o tipo de problema que você vai considerar e a magnitude do problema em si. Então, você tem sempre que mostrar de maneira específica ou identificando a partir de alguns números, por exemplo, podem ser ilustrativos de maneira interessante, por que o seu problema tem uma dimensão relativamente importante. Então, isso é um indicador útil
para o leitor se interessar sobre o seu ponto, tá? Então, você deve contar uma história de por que a área ou o tópico é importante. O indicador do problema ser interessante é que grandes mentes já gastaram tempo sobre isso. Agora, só porque pesquisadores relevantes nessa área gastaram tempo para fazer a pesquisa, isso não é motivo para você dizer que o tema é importante. Serve como indicador para falar que o tema que você está analisando é importante, mas isso você não deve escrever que esse ponto é importante justamente porque aquelas pessoas fizeram. Não, você tem que dar magnitude para o problema. Então, você tem que dizer por que aquele seu ponto é importante. E não significa escrever, olha, aquela análise de política monetária é importante. Não, você não deve usar adjetivos. Se é importante, você tem que quantificar ou conseguir convencer o leitor de que é um ponto importante sem usar a palavra importante, interessante, e por aí vai. Então, suponhamos que você tenha um problema que as pessoas se preocupam, ou os economistas se preocupam. Então, você deve convencer o leitor que você tem algo novo e importante sobre o problema. Para saber se é novo, você poderia ler toda a literatura na sua área particular, mas isso não é eficiente, tá? É uma opção tentadora. Você pode pensar, olha, vou mostrar trabalho para o orientador, vou ler vários artigos, vou ler, sei lá, 45 artigos, 85 artigos, etc. Porém, esse caminho é ineficiente. Você vai ler uma grande quantidade de artigos que você vai ter dificuldade de articulá-los pela grande quantidade, tá? E é provável que você chegue a um ponto em que você olha e vê pontos que foram destacados pelos autores como objetivo de pesquisa futura, etc., e que foram descartados por algum motivo, que a gente vai comentar mais para frente, tá? E você pode acabar perdendo qual é o caminho da literatura para frente. Então, ler vários artigos, você vai levar muito tempo para ler todos esses artigos e vai ser pouco eficiente, tá? O que você pode fazer, então? Tem algumas opções. Primeiro, você pode conversar com alguém familiar à área, tá? Sobre essa questão que você teve essa ideia, para ver se já foi respondida. Uma opção é procurar seu orientador. Seu orientador é um bom ponto de começo, tá? Outro ponto é ler surveys recentes da literatura ou working papers recentes do tópico para você poder dizer se esse tópico já foi analisado anteriormente, tá? Cuidado que há uma tendência de você subestimar as realizações da literatura passada em pró da literatura recente, tá? Então, você também tem que olhar se na literatura passada foi feito isso, se já não é um tópico resolvido, tá? Terceiro ponto que eu diria para usar com cautela é usar o Google Scholar para identificar trabalhos relacionados com aqueles artigos principais que você está identificando ou mesmo surveys. Por que eu diria para usar com cautela? O Google Scholar vai olhar por citação, vai apresentar para você por citação, número de citações, etc., os vários artigos. Porém, podem ser artigos simplesmente sem importância ou com pouca importância. Então, é bom olhar se eles foram publicados, caso eles tenham sido publicados, se eles foram publicados em journals bons, tá? Porque simplesmente você pode ter um artigo com 40 citações e 40 citações, artigos que estão citando que são irrelevantes ou com pouca relevância, tá? Então, por isso que o Google Scholar deve ser usado com cautela, tá? Então, você deve convencer que há um elemento novo no seu artigo e que não simplesmente esse elemento novo não tem importância. Você tem que mostrar que esse elemento novo realmente faz diferença, tá? Então, como fazer isso? O ponto é fazer com que pesquisadores da área veem o mundo diferente após ler o seu artigo. Então, o pesquisador da área tinha uma visão ou tinha uma ideia
sobre o tópico e depois de ler o seu artigo, ele passa a ver diferente a área. Tá? Isso é o que você desejaria fazer. Tá? Então, estar com algo novo no artigo não é o suficiente. A gente tem que convencer que essa novidade é importante, que realmente muda o que você tinha na área. Imagina se você consegue indicar ou obter evidências de que você está considerando um estimador de modo que traz alguma diferença que é relevante, ou seja, que os estimadores utilizados anteriormente eram viesados e inconsistentes, ou seja, não acertam na média o verdadeiro valor do coeficiente. Isso já mostra uma mudança na área, uma mudança relevante. Tá? Então, resumindo, você deve escolher um tópico que possa demonstrar que seja importante, que você tenha elementos novos e que esses elementos novos sejam relevantes. Tá? Então, uma pergunta simples que uma pergunta que ao responder deve te auxiliar é: se o estudo proceder bem, o artigo vai ser aceito em bons journals, boas revistas? Esse é um ponto importante. Se a resposta for não, talvez você deveria procurar um outro tópico ou, dentro desse tópico, procurar uma pergunta melhor, por exemplo. Então, você deve, mesmo que você deve considerar se esse tópico é convincente, mas lembrando que você precisa convencer o resto dos economistas que esse tópico e esses elementos novos são importantes, tá? Legal. Então, por onde eu começo? Estratégias para pesquisa. Então, são lições aqui na tentativa de indicar o que bons projetos de pesquisa fizeram. Tá? Não tem um caminho único, mas parece haver um padrão, embora não seja o único padrão. Mas é a tentativa de indicar um padrão que foi feito por alguns projetos de pesquisa. Então, se você deseja fazer artigo de teoria aplicada, é interessante você ler artigos empíricos. Os trabalhos mais interessantes em economia, eles têm algum contato entre a área de teoria e a parte empírica, entre as áreas do conhecimento de teoria com as áreas de parte empírica em economia. Tá? Então, os trabalhos de teoria aplicada, eles ficam mais interessantes quanto mais eles batem com as evidências empíricas. Então, você deve conhecer as evidências empíricas para você construir um modelo que bata relativamente bem com as evidências empíricas. Então, ser capaz de apontar fatos empíricos, ou seja, indicar que seu modelo replica fatos empíricos que são difíceis de entender, dada a teoria existente, é um caminho importante para convencer que seu artigo é essencial. Seria um ponto relevante para você dizer que, olha, seu modelo deve ser estudado, que você consegue replicar algumas evidências empíricas que dificilmente outros modelos, outras teorias conseguem replicar. Então, se você deseja fazer artigo empírico, é importante conhecer artigos de teoria aplicada. Então, com base no seu artigo, você gostaria de responder quais são aquelas visões de mundo que deveriam ser fortalecidas ou enfraquecidas, abandonadas. Tá? Então, se você conhece as diferentes visões de mundo ou as diferentes teorias em relação àquele tópico, você pode usar disso na sua aplicação empírica para saber quais pontos fortalecer, quais pontos enfraquecer. Tá? Às vezes, você só quer estimar uma elasticidade e poder contar a história de por que a gente deve se importar com isso. Ok, tudo bem, mas você deve ter algum elemento novo importante, por exemplo, na estimação, que seria a justificativa do seu trabalho. Você tem um estimador novo que indica que levou a mudança em relação ao que era feito antes, e de modo que o que era o que era feito antes tem viés ou inconsistência, ou seja, não vai perder o valor do beta, e por aí vai, tá? Então, o ponto do seu trabalho, o entusiasmo do seu trabalho é colocar em dúvida ou descartar algumas visões de mundo que as pessoas poderiam manter de maneira errônea, vamos dizer assim, com base nas suas evidências empíricas, considerando que suas evidências empíricas sejam robustas, tá? Então, quanto mais próximo o seu trabalho empírico tiver da teoria, suas estimativas obtidas serão mais convincentes. Você consegue dizer que está relacionada com determinada teoria e, por isso, essas estimativas que você está obtendo fazem sentido. Tá? Ok.
a questão é você identificar uma fronteira de pesquisa. Veja, tem vários temas de pesquisa, mas a questão é você encontrar a fronteira da pesquisa. Então, seu objetivo é encontrá-la. Há questões na sua área que foram respondidas e é quase impossível identificar novos tópicos ou questões relevantes, tá? Então, o ponto é você encontrar questões que os líderes na sua pesquisa estão fazendo e devem estar longe de encontrarem respostas definitivas, tá? Deve-se evitar tópicos mortos, ou seja, resolvidos. Então, um ponto que a literatura já se bateu muito, de modo que já teve muitos trabalhos e resolveram as principais questões. Podem ter pequenos incrementos que talvez não sejam nem interessantes. Por isso que é um tópico morto, tá? Vá aos seminários de pesquisa. Eles são uma fonte de ideias de pesquisa. Ali você pode ter um interesse do seguinte: por que não fez isso, aquele artigo, e isso ser o seu tópico de trabalho, contanto que ele seja relevante, que você tenha algo novo, tá? Por que assistir os seminários? Os apresentadores foram selecionados por serem líderes na sua área, eles estão apresentando a sua pesquisa na fase de working paper, então eles têm ainda a melhorar, e essa dinâmica pode ser útil, inclusive, para te gerar ideias. Então, é interessante ver como os pesquisadores eles estruturam suas pesquisas, e é interessante analisar, olha, o que o pesquisador está analisando é importante? Ele tem algo novo e importante para contribuir? A contribuição é razoável e convincente? Ou a contribuição é pequena demais, por exemplo? Ou até, no limite, não tem contribuição? Apesar dele dizer que tem contribuição, você e os seus pares não concordam que há uma contribuição ali, tá? Então, agora, o que fazer, tá? Leia os trabalhos seminais do tema escolhido. E o grande ponto é como identificá-lo. Bom, tem dois caminhos que podem ajudar para identificar os trabalhos seminais. Primeiro, procure pelo tema que te interessa em surveys, tá? Os surveys, eles sintetizam os principais artigos do tópico, relacionando fazendo a relação entre esses artigos e indicando potenciais tópicos futuros, tá? Isso pode ser um ponto interessante. Há journals que são específicos de surveys. Então, por exemplo, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives, Journal of Economic Surveys, um que é mais recente, o Annual Review of Economics. Eles trazem surveys de literatura de diferentes áreas, de modo que te ajuda a entender qual o status da área que você está se interessando, tá? Então, ele dá uma ideia de como está o andamento da área, ou mesmo se já foi um tópico resolvido, tá? Então, além disso, você tem os famosos handbooks, tá? Eu adoro os handbooks de economia. Então, você tem vários handbooks para a área que você imaginar. Então, tem handbook de distribuição econômica, handbook de organização industrial, handbook de macroeconomia, handbook de regional e de economia urbana. Você tem handbook da área de economia monetária e por aí vai. Você tem aqui, por exemplo, se eu clicar no link aqui, ele vai me direcionar para o Science Direct, que tem os diferentes handbooks, tá? Então, você tem aqui handbook de economia computacional, de economia do desenvolvimento e por aí vai. Se você clicar aqui em handbook de economia do desenvolvimento, você vai ver que tem diversos handbooks, tem o de 2010, 2007, 95. Se eu pegar o mais recente para ver o que tem, eu tenho aqui o conteúdo e eu tenho aqui, olha, sobre comércio e investimento estrangeiro para desenvolvimento econômico, políticas de taxa de câmbio monetária, políticas de globalização financeira e políticas econômicas e por aí vai, tá? Você tem diferentes tópicos, sempre interessante você achar o último volume. Você pode ter também que o seu tópico analisado tem um handbook mais antigo, tá? Mas mesmo assim pode ser útil, pelo menos como ponto de partida. Então, se você pegar aqui handbook de crescimento econômico, vai pegar aqui qual é o papel da cultura, do empresariado, da confiança e